Vamos agora concluir nossa palestra chamado para servir. Porque você está aqui. Estudo em cima do Evangelho de Marcos, o Evangelho do Senhor que se fez servo. Chegamos agora a um ponto importante do nosso estudo, da nossa palestra, a respeito dos dons de ministério. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: "E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo." Hoje em dia, a palavra ministro dá um sentido de uma pessoa que tem autoridade, de uma pessoa que é muito importante. Bom, inquestionavelmente, ministro é uma pessoa importante. Mas lembre-se que nós falamos inicialmente que a palavra ministro em latim corresponde ao grego diáconos, ou seja, ministro, na realidade, é um servo. Ou seja, toda pessoa que é chamada para ser ministro é chamada especificamente para servir. Já falamos o caso de 1 Coríntios 12, 5, que há diversidade de ministérios, há diversidade de servidões, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, o mesmo Senhor Jesus Cristo chama pessoas para serem ministros, para serem servos na sua obra. E ainda acrescenta em Efésios capítulo 4, versículo 7, versículo 11, que existem vários tipos de ministros. Já vamos falar sobre eles daqui a pouquinho. Qual é a finalidade dos ministros? É servir a igreja de Jesus. Em outras palavras, ter autoridade sobre a igreja, na realidade, é servir a igreja, não é se servir da igreja. E é importante destacar que para uma pessoa ser um bom ministro, é importante que ele faça não apenas de livre e espontânea vontade, como faça também por amor. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele acrescenta que o Senhor deu a uns o dom de ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Nós não vamos discorrer sobre cada um desses dons, porque tomaria um tempo muito grande. Mas repare que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são pessoas que têm autoridade sobre a igreja de Jesus. Agora, observe que eles são ministros, eles são servos. Em outras palavras, essa autoridade sobre a igreja não é para que a igreja seja serviçal deles, mas para que eles entendam que devem ser os verdadeiros serviçais da igreja do Senhor Jesus Cristo. O alvo final do serviço cristão, na realidade, não é tanto servir. É claro que servir é o enfoque, mas o alvo principal é que o servo deve gerar novos servos. Ora, o alvo maior, em princípio, é formar novos discípulos. A palavra discípulo vem do latim discere, que quer dizer aluno, aprendiz, o que é ensinado, o que é doutrinado. Reparem bem, o que nós queremos, na realidade, é a transformação de vida de pessoas, é a transformação de vida dos discípulos para que as pessoas se tornem uma cópia do modelo maior que é Cristo. Em 1 Coríntios 11, 1, o apóstolo Paulo diz: "Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo." Mas não é uma imitação meramente nos comportamentos externos, é uma imitação no caráter cristão. Hoje em dia, muita gente se diz cristã, mas na realidade não é um imitador de Cristo. Em Atos capítulo 11, verso 26, nós observamos que os seguidores do caminho, como o cristianismo era chamado inicialmente, passaram a ser chamados de cristãos. Esse termo cristão era um deboche, porque eram pessoas que procuravam imitar a Cristo. Se antes ser cristão era um deboche, ser cristão era um adjetivo que era usado para a pessoa, hoje ser cristão se transformou num substantivo. Ser cristão não é dizer que segue a religião cristã. Ser cristão é ser um imitador de Cristo, é levar a pessoa a ser um reflexo de Cristo em todo o seu proceder, nos mínimos detalhes da sua vida.
Ah, então o que nós queremos é formar novos discípulos? Exatamente, mas muito mais do que isso. Ao formar novos discípulos, devemos ter em mente que nós estamos formando novos discipuladores que sairão para formar novos discípulos e automaticamente novos discipuladores. Servir a Cristo é gerar servos. Servos, imitadores de Cristo. Se nós somos imitadores de Cristo, se nós gerarmos servos que imitem o nosso procedimento, então nós estaremos cumprindo o mandamento bíblico. Mas, primeiramente, nós devemos, de fato, ser um imitador de Cristo para que nós sejamos dignos de ser imitado por alguém. Nós, discípulos, somos discipuladores. Geramos novos discípulos que serão igualmente novos discipuladores. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, existe a parábola do bom servo. Esta parábola não é citada no Evangelho de Marcos, mas é uma parábola que serve bem para nós vermos a condição ou o caráter do bom servo. Mateus capítulo 24, versos 45 a 47 diz: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no devido tempo? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Observe bem que esse servo é chamado de fiel e sensato. Esse servo é dito que ele deve dar alimento para os da sua casa no devido tempo. Esse servo pode se considerar um servo feliz quando o Senhor voltar o encontrar fazendo assim. E mais do que isso, o Senhor lhe dará uma posição de maior destaque ainda. Resumindo tudo isso, o bom servo é um servo que é fiel ao seu Senhor incondicionalmente. É um servo sensato, sábio, que sabe o que faz. É um servo voluntário no seu serviço. É diferente de um escravo. Ele é uma pessoa que voluntariamente se colocou naquela condição. É uma pessoa que é zelosa e cumpridora do seu dever. É consciente que vai servir as outras pessoas que igualmente são servos do mesmo Senhor. Agora, o curioso, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, essas pessoas são pessoas de condição inferior ao próprio servo. Mais do que isso, lembrar que o bom servo deve servir ao seu Senhor por amor, por consideração, por respeito, por vontade, não por obrigação por causa da condição de ser servo. Outra coisa a mais, faça o seu ministério, cumpra aquilo para o que o Senhor o chamou, mas nunca espere recompensa ou reconhecimento de quem quer que seja. Vamos ver primeiramente uma passagem que está no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz: Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, primeiramente buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, praticar na sua própria vida, e finalmente para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes. Ou seja, todo bom servo deve se preparar. No caso de Esdras, ele estudou a lei do Senhor. Então é importante que todo servo do Senhor se prepare para isso, estude, procure conhecer a vontade do seu Senhor. Em segundo lugar, pratique a vontade do seu Senhor, mas pratique principalmente na sua própria vida. E só depois se predisponha a querer ensinar. Lembrar que ao querer ensinar, acima de tudo, você é um exemplo digno de ser imitado. Voltando às palavras de Paulo em 1 Coríntios, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Paulo está falando, imitem a mim, Paulo, como eu imito a Cristo. Então, cada um de vocês deve dizer para as pessoas a quem vocês estão evangelizando, olha, me imitem, sejam meus imitadores, assim como eu estou buscando ser um imitador de Cristo em tudo na minha vida. Lembre-se, não espere recompensa nenhuma, porque a recompensa vem do Senhor. Tenham em mente isso. Imitem a Cristo em tudo. E o autor do livro de Hebreus diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, porque servistes e ainda servis aos santos. Ou seja, todo mundo que é chamado para servir a Deus, tenha em mente que você é chamado para servir pessoas. Você é chamado para servir servos. Você é chamado para servir pessoas que procuram servir ao Senhor, mas você é chamado também para servir pessoas que não querem absolutamente nada com o Senhor. O que interessa é que Deus não é injusto para se esquecer de tudo aquilo que você vier a fazer em nome do Senhor. Sirvam. O Senhor está vendo. Não espere que as pessoas vejam, não espere que as pessoas deem recompensa, aplaudam você. Não esperem que as pessoas batam palmas para você. Pelo contrário, esteja preparada para receber palmadas e não palmas, porque, infelizmente, ser servo do Senhor implica estar preparado, inclusive, para sofrer injustiças e injustiças as mais diversas. Conclusão, então. Por que você está aqui? Você está aqui para fazer um curso de psicoteologia. Tá bom. Para adquirir conhecimento de psicoteologia? Claro que sim. Mas você, ao adquirir esse conhecimento de psicoteologia, tenha em mente que você foi chamado para usar esse conhecimento a fim de servir ao Senhor. Tenha em mente alguns pontos. Primeiro, você recebeu um talento do Senhor. Então, use esse talento para servir. Mas procure aperfeiçoar, treinar, melhorar esse talento. Você está aqui para aprender a melhor servir. Só isso? Não. Você está aqui para estimular os demais à fé e às boas obras, como está em Hebreus capítulo 10, verso 19 em diante. Você está aqui para aprender a ser um imitador e um representante de Cristo. Você está aqui para fazer imitadores seus, assim como você o é de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Voltando às palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Concluindo, qual é a regra de ouro que nós utilizamos em psicoteologia? É a mesma regra de ouro para ser um servo melhor. Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Só que no texto original o apóstolo Paulo acrescenta: receberam, ouviram e viram em mim. Então, sejam verdadeiros imitadores. Lembre-se que você foi chamado para servir. Você foi chamado para fazer discípulos. Você foi chamado para fazer novos servos que servirão também. E você foi chamado para fazer novos servos que gerarão novos servos que gerarão novos servos. Para que você está aqui? Para servir ao Senhor
e para gerar novos servos que queiram servir ao Senhor e gerar novos servos. Bem-vindo à Psicoteologia. Que Deus abençoe você e faça você compreender melhor o ministério para o qual foi chamado.